Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para orientar as aulas e atividades dessa semana. Tá? Essa semana vamos iniciar conteúdo novo sobre análise combinatória. Tá? Esse conteúdo vai estar lá no livro 2 do segundo ano. Tá? Eu já faço orientação de páginas e tal. E aí nas próximas 4 semanas, a gente vai estar trabalhando em cima deste capítulo que se chama análise combinatória, certo? No final dos vídeos de hoje, vou estar também combinando com vocês as demais atividades que vocês precisam realizar, certo? Espero que todos estejam bem, esperamos que o mais breve possível a gente possa estar com aulas presenciais novamente, ok? Até já. Vamos à aula. Bom, em que consiste a análise combinatória, que é o tópico, então, que nós vamos estudar? Tá? Esse tópico, então, análise combinatória, está lá no capítulo 8, tá? No livro 2, e inicia na página 360, certo? É claro que você sabe contar, tá? Mas temos algumas contagens específicas, tá? Então são processos de contagem que a gente vai estudar na análise combinatória. Tá? Como combinar algumas sequências de pessoas, coisas, para fazer a contagem delas, ok? Por exemplo, quantos alunos há na sua classe? Quantos números de telefone com 8 dígitos podem ser formados? Agora, na verdade, os celulares são com 9 dígitos. Então, quantos números de celulares com 9 dígitos podemos formar? Quantos glóbulos vermelhos existem em cada mililitro de sangue? Vejam que nem todas as perguntas são simples, tá? Então, é justamente para responder qualquer forma de contagem que a gente vai trabalhar nesse capítulo chamado de análise combinatória, ok? Bom, as piores senhas do mundo, tá? Data de nascimento, nome, sobrenome, Daniel, ABC123, algumas senhas, em algumas situações, nem aceitação. Tá? Bom, vejam que se eu colocar uma senha com 6 dígitos usando todas as teclas do teclado do computador e se eu usar 15 códigos para formar a senha, eu tenho as possibilidades que estão aí na tela. Percebam que com 15 dígitos, a minha senha é 5,4 trilhões de vezes mais difícil, mais complexa, do que uma senha com 6 dígitos, usando todos os caracteres do seu computador. Bom, processos como esses é uma das coisas que a gente vai estudar. Apenas para refletir um pouco, as senhas que você usa no computador, da conta do banco, são seguras? De acordo com o infográfico que vocês têm aí no livro, qual é a segunda senha mais utilizada no site? Quantas senhas de 3 caracteres podemos formar usando porcento, cifrão e arroba, sem repetição? São situações como essa que nós queremos responder até o final desse capítulo. Bom, o que é análise? Em qualquer ramo de atuação, a contagem faz parte do cotidiano. Por isso, dedicamos esses capítulos para isso. Para entender a necessidade, tem de responder as seguintes perguntas. Quantas placas de automóveis foram formadas por 3 letras e 4 algarismos podem existir? E agora, quando aumentou para 3 letras, número, letra e mais um número, quantas placas a mais podem ser formadas? Quantas maneiras diferentes vocês podem escolher 6 números entre os 60 números para jogar na Mega Sena? São situações como esta que são de cunho da análise combinatória, certo?
Quantos números de telefones com 8 dígitos podem existir? Em uma classe de 40 alunos, quantas são as possíveis escolhas para os 2 representantes da sala, presidente e vice-presidente? Como você pode perceber, contar nem sempre é um processo tão simples como pode parecer. Contar as unidades uma a uma, que é um processo elementar, não é viável em algumas situações. Por isso é necessário estabelecer alguns métodos de contagem que atinjam resultados rapidamente. É o que a gente quer estudar, então, na análise combinatória. Tá? Bom, o primeiro tópico dentro da análise combinatória chama-se princípio fundamental da contagem, ou também chamado de princípio multiplicativo da contagem. Intuitivamente, você já conhece. Veja essas situações que se apresentam aí no livro. Como você contaria as poltronas de um cinema, distribuído em fileiras com o mesmo número de poltronas em cada uma? Ou seja, foi no cinema. Tem um monte de fileiras, cada fileira com uma quantidade determinada e igual de cadeiras, de poltronas. Tá? Como fazer essa contagem, por exemplo? Está aí, né? O nosso cinema, estão aí as cadeiras. Bastaria fazer o quê? Pense um pouquinho. Se você pensou, parou o vídeo um pouquinho e pensou, né, deve ter concluído isso. Conta quantas fileiras nós temos, conta a quantidade de poltronas em cada fileira e multiplica. Né? No exemplo aí, na imagem que você tem aí, nós temos 20 poltronas em cada uma das 16 fileiras. Então, 16 fileiras vezes 20 poltronas por fileira, teremos 320 poltronas nesse cinema. Claro que esse é um processo que você já faria, e assim é uma das formas de fazer o princípio multiplicativo. Por que princípio multiplicativo? Porque a gente multiplicou as fileiras pela quantidade de poltronas em cada fileira. Imagine que em uma das sessões do cinema mencionado, há uma promoção. Cada ingresso dá direito a 2 barras de chocolate. Nesse caso, qual é o total de barras de chocolate distribuídas nessa sessão, se todos os ingressos foram vendidos? Ora, eu contaria o que eu já vi no exercício anterior, 320 poltronas vezes 2. Ou, se eu não tivesse feito o exercício anterior, eu pegaria e multiplicaria o número de fileiras pelo número de poltronas, e aí sim, depois multiplicaria ainda por 2, porque cada pessoa que comprou o ingresso ganha 2 barras de chocolate. Ai que fome. Formalizando. Então vamos fazer mais 2 exemplos para chegar à conclusão de como a gente faz, como a gente usa situações para resolver, como é uma espécie de fórmula, não é bem uma fórmula, para usar o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem. Vamos supor que numa eleição do Brasil nós tenhamos 3 candidatos a presidente e 2 candidatos ao governo de um estado. No caso aqui, o governo do Maranhão. Certo? De quantas maneiras a gente pode escolher, então, o presidente e o governador desse estado? Então, nós temos o presidente 1 com o governador 1, presidente 2 com o governador 1, presidente 3 com o governador 1, presidente 1 com o governador 2, presidente 2 com o governador 2 e presidente 3 com o governador 2. Temos, portanto, 6. 3 opções para presidente, multiplicado por 2 opções para governador. Então, 3 vezes 2, temos 6 possibilidades. Então, se um evento tem... o primeiro evento tem 3 possibilidades, o segundo evento tem 2 possibilidades, a gente multiplicando essas 2 possibilidades, vamos ter o total de possibilidades de fazer as 2 coisas, uma sequencialmente à outra. Ampliando um pouquinho, se além de votar para presidente com 3 possibilidades, para governador com 2 possibilidades, se a gente tivesse que escolher ainda um terceiro candidato à prefeitura, ou seja, 3 possibilidades para escolher o presidente, 2 possibilidades para escolher o governador do estado e 4 possibilidades para escolher o prefeito de uma determinada cidade. De quantas maneiras nós podíamos escolher os 3? Um presidente, um governador e um prefeito. Então aqui, nesse diagrama, estão todas as possibilidades. Se vocês fizerem a contagem, isso vai dar 24.
Né? 24 por quê? Nós temos 3 opções para presidente, multiplicado pelas 2 opções de governador, e multiplicado pelas 4 opções para prefeito, teremos um total de 24 maneiras de escolher um presidente, um governador e um prefeito. Então, de maneira geral, basta a gente multiplicar as situações de cada uma das possibilidades que estão sendo colocadas. Tá? Então, a gente generaliza um pouco melhor assim. Ó. Se eu tenho uma etapa 1 ou uma experiência 1 e ela tem N1 possibilidades de acontecer. Se ela tem uma segunda etapa e essa segunda etapa tem N2 possibilidades de acontecer. Eu tenho uma terceira etapa e ela tem N3 possibilidades de acontecer. Se ela tem uma quarta etapa, uma quinta etapa, até uma etapa final. Né? Podem ser de 2 a 10, 30 etapas. E cada etapa tem uma quantidade de possibilidades. Para mim saber o total de possibilidades das etapas serem resolvidas na sequência, basta multiplicarmos as possibilidades do primeiro evento pelas possibilidades do segundo, pelas possibilidades do terceiro, e o produto das possibilidades vai dar o total de possibilidades da experiência acontecer. Tá? Vamos pensar um experimento que tenha 4 etapas. Tá? Então, eu vejo as possibilidades da primeira, vejo quais são as possibilidades da segunda etapa, quais são as possibilidades da terceira etapa, as possibilidades da quarta etapa. E multiplico. Tá? Vamos supor que você vai escolher, para ir para o colégio, uma calça, uma camiseta, um tênis e um agasalho. Tá? E você tem 4 camisetas, 5 calças, 3 tênis e 5 agasalhos. O produto dessas possibilidades vai dar o total de maneiras que você pode escolher para se vestir usando uma peça de cada uma dessas roupas. Tá? Vamos ver os exemplos que nós temos no livro. Tá? Uma loja de roupas vende 4 modelos de calça jeans e cada um desses modelos tem as cores preto, marrom e azul, ou seja, tem 3 possibilidades de cor. Quantas opções de escolha terá uma consumidora interessada em comprar uma calça jeans nessa loja? Então ela tem quantos modelos? Ela tem 4 modelos, ela tem os modelos para escolher e a cor. Tá? A quantidade de possibilidades por modelo são 4, a possibilidade de modelos para cor são 3. Então, pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3, temos 12 possibilidades para ela escolher uma calça para comprar. Tá? Temos mais esses 3 exemplos. O segundo exemplo diz assim: quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados usando os números 2, 3, 4, 7, 8 e 9? Se eu quero um número que tenha 3 algarismos, é um número que tem centena, dezena e unidade. Ele tem 3 dígitos. Tá? Ele tem a centena, a dezena e a unidade. Tá? Como não fala nada, qualquer um dos números pode ir na centena, qualquer um dos números pode ir na dezena, qualquer um dos números pode ir na unidade. Os números podem ser todos iguais, todos diferentes, não tem restrição nenhuma, está tudo livre. Então, na centena eu tenho 6 possibilidades. Eu posso escolher o 2, o 3, o 4, o 7, o 8 ou o 9. Na dezena, a mesma coisa, e na unidade, a mesma coisa. Então, a quantidade de algarismos com 3, a quantidade de números naturais com 3 algarismos vai ser 6 vezes 6 vezes 6. Isso nos dá 216 números de 3 algarismos, usando o 2, o 3, o 4, o 7, o 8 ou o 9. Certo? Claro que existe uma outra possibilidade, não muito viável, escrever todos eles e contar. São 216. Não é uma boa tática. Agora, se a mesma questão do exercício 2 pedisse que eu escrevesse números de 3 algarismos, só que, entretanto, eu quero que esses algarismos sejam distintos. Olha só o que muda da pergunta 2 para a pergunta 3. A pergunta 2 diz assim: quantos números naturais de 3 algarismos podem? Quantos números de 3 algarismos distintos? Distintos nesse sentido quer dizer de diferentes um do outro. Quer dizer, nesse caso, que eu não posso repetir algarismos. O algarismo que está na centena não pode ir na dezena, na unidade, e assim também o número da unidade não pode estar na dezena. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente começa geralmente pela centena
E na centena eu posso escolher qualquer um dos 6 dígitos, o 2, o 3, o 4, o 7, o 8 ou o 9. Então eu tenho 6 possibilidades de escolha para a centena. Quando a gente vai para a dezena, um dos números, o que eu escolhi para a centena, não pode ser mais usado. Vamos supor hipoteticamente que eu escolhi o 8. Então sobrou o 2, o 3, o 4, o 7 e o 9 para a dezena. Então temos 5 possibilidades para a dezena e pelo mesmo critério vamos ter só 4 possibilidades para unidade. E aí multiplicando 6 possibilidades na dezena por 5 possibilidades 6 possibilidades na centena por 5 possibilidades na dezena por 4 possibilidades na unidade, temos um total de 120 números com algarismos distintos, certo? E um exemplinho um pouquinho mais complexo é esse, que nós temos um número com 4 algarismos distintos. Só que vejam que nesse caso ele tem o 0, o 2, o 3, o 7, o 8 e o 9. Tá? Vejam bem que neste caso, apesar de nós termos 6 dígitos, o 0, o 2, o 3, o 7, o 8 e o 9, o número do milhar porque nesse caso são 4 algarismos, então eu vou ter milhar, centena, dezena, unidade. Para ser um milhar, o número 0 não pode ser o algarismo do milhar, senão vai ser uma centena. Então, muito cuidado quando o 0 fizer parte do rol de números que você vai usar. Ele normalmente, quando é um número, ele não pode ser colocado na primeira casa, certo? Então, por esse motivo, temos 5 possibilidades no milhar, e aí na centena o 0 pode, então vamos ter 5 possibilidades na centena, 4 na dezena e 3 possibilidades na unidade. Tá? Muito bem, encerrando essa primeira parte, depois em seguida eu vou fazer um novo vídeo para explicar o princípio aditivo. Vou deixar aí esses exercícios 1 a 11 dessas páginas 366 a 367 do livro 2 de vocês, certo? Espero que tenham compreendido. Em seguida retornamos para falar do princípio aditivo da contagem.